todos, meu nome é Débora Costa, eu sou bolsista da FACEP e eu vou apresentar minha pesquisa realizada com a orientação da professora Rebeca Lins, que se chama A Análise Crítica do Discurso de Decisões de Assédio Sexual e Moral no Ambiente de Trabalho, Julgadas Improcedentes, Casos de Violência Institucional. O título pode ser um pouquinho longo, mas de uma forma bem resumida, o trabalho vai ser sobre a utilização do instrumento da análise crítica do discurso na leitura dos processos julgados em que o pedido pelo reconhecimento do assédio no ambiente de trabalho não foi acatado pelo magistrado, e como tudo isso constitui um caso de violência institucional. E aí, antes de tudo, eu preciso explicar sobre a contextualização histórica, porque a análise crítica, ela investiga justamente a relação entre o discurso, a sociedade e a cultura. E a história da trajetória feminina na sociedade brasileira é um ponto bem importante no entendimento de toda essa temática. E aí eu trouxe esse panorama geral, em que dá para perceber que a opressão da mulher se manteve sendo legitimada pelas instituições dominantes em cada período, porque ninguém é oprimido, explorado e discriminado porque quer. A ideologia patriarcal vem negando à mulher o seu desenvolvimento pleno e, no caso do Estado brasileiro, isso vem acontecendo há quase 500 anos. Porque no colonialismo, por exemplo, lá atrás, o Brasil colônia seguia as leis portuguesas. E aí, nessas leis, a mulher recaía na categoria de sexo imbecil. E ainda é ensinada pela Igreja Católica que toda a sua submissão estava justificada porque elas estavam condenadas a pagar pelo erro de Eva. Sendo assim, os homens de sua família os responsáveis por guiar elas ao comportamento de acordo com a moral e os costumes da época. Já no Brasil Império, a educação feminina era voltada apenas para os cuidados com o lar e aqui o próprio Estado tornava impossível que as mulheres atingissem níveis mais altos de educação e nas décadas seguintes, durante o Brasil República, as mulheres ainda não podiam votar e surgia a mulher operária, que estava ingressando na Força Operária Nacional e se tornando agora duplamente explorada, por trabalhar não apenas nas fábricas, mas também no lar. E aí, quando a gente observa toda essa trajetória de séculos, de uma forma assim comparativa, a vigência de uma Constituição Federal que realmente estabelece o Estado Democrático de Direito, que consagra o princípio fundamental da dignidade humana e da igualdade entre os gêneros, é um período muito curto em comparação aos 500 anos anteriores. Então, toda essa construção, ela preserva e dissemina a socialização dos valores patriarcais, que aí terminam como naturalizados atualmente e que possibilita a prática da violência institucional de gênero, e fazendo com que ela se torne despercebida porque ela está bem enraizada na cultura das relações sociais. Mas e aí, especificamente, o que seria a violência institucional? É basicamente quando uma instituição pública ou privada que preste algum tipo de serviço, ele pratica por ação ou omissão algum tipo de violência que termina por comprometer o acesso da vítima aos seus direitos constitucionais. Então, no caso do recorte do trabalho, isso vai ser visto sobre a ótica dos julgados improcedentes quanto às matérias de assédio moral e sexual no judiciário brasileiro. Essa aqui aí antes eu acho interessante a gente definir rapidinho algumas características para ficar bem clara a ideia sobre o que é o assédio moral e o que é o assédio sexual. O assédio moral teve seu estudo iniciado lá no campo da psicologia e apenas recentemente que ele virou uma preocupação para o direito. Ele é uma manifestação hostil que é executada de uma forma repetitiva e prolongada e é identificada principalmente quando tem um desequilíbrio de poder entre o assediador e o assediado. Aqui no Brasil, a gente não tem uma legislação unificada tratando do tema, apenas existindo leis esparsas municipais e estaduais que definem e proíbem o assédio moral dentro da administração pública. E aqui no slide eu deixei um projeto de lei de 2001 que ele tem como objetivo tipificar o assédio moral no trabalho como um crime. Só que ainda está se aguardando a decisão do Senado Federal para que isso efetivamente aconteça. Já o assédio sexual é matéria regulamentada pelo direito penal. E aí ele é um ato realizado por um sujeito hierárquico sobre o seu subordinado,
com o intuito de obter uma vantagem ou favorecimento sexual não requerido por seu subordinado. E aí, ele é constituído como um crime próprio, porque ele só é configurado quando cometido por uma determinada pessoa, um determinado sujeito ativo, que nesse caso é o superior hierárquico, é doloso justamente por ter a livre vontade de importunar, é um crime formal que não precisa que efetivamente exista a obtenção da vantagem ou do favorecimento sexual. Então, a sua consumação ela não está condicionada à produção de um resultado. É instantâneo, porque se chegar a existir a consumação, já ali naquele momento ele resta como configurado. Então, a consumação ela é imediata e é transeunte, que significa que é de difícil prova pericial. E aí, quando se adentra ao ambiente de trabalho, é como se esse espaço se traduzisse em um microcosmo social, em que todo aquele arcabouço histórico-cultural que a análise crítica do discurso permite que a gente identifique se reproduzisse. Então, aqui também se reproduz o discurso patriarcal, que é o que faz com que a mulher, dentro de uma situação dessas, procure o amparo e o auxílio legal. Quanto à metodologia, o método utilizado foi o interpretativo e dedutivo, de abordagem qualitativa e de caráter explicativo, que é justamente o estudo do conteúdo dos processos selecionados, que totalizam 10, sendo assim 5 de assédio moral e 5 de assédio sexual. E nenhum desses processos recebeu um tratamento analítico anterior, e por isso que é uma pesquisa documental. E aí, por meio dessa metodologia, a pesquisa teve como objetivo utilizar a análise crítica do discurso nas decisões escolhidas para entender o retrato do homem na condição de assediador, observando os componentes ideológicos e culturais e identificando a ideologia patriarcal e como ela intervém nos textos judiciais. E aí, durante a leitura dos processos, eu especifiquei alguns pontos que eu encontrei em comum e converti ele em tabelas e gráficos em forma de estatística, só para ficar mais fácil o entendimento. Então, nos processos analisados, foi possível verificar que a vítima apresentou dificuldade probatória, sendo esse, inclusive, realmente o maior desafio da vítima em processos como esse, porque uma coisa são as recomendações do Ministério Público do Trabalho, que aconselha a vítima a reunir as provas, a falar com os colegas, a comunicar ao RH, só que a realidade é bem diferente. E aí é por isso que, nos casos de assédio moral, que recolhi 60% deles, a autora teve dificuldade em comprovar o assédio, enquanto nos de assédio sexual foi em 100% deles. Aqui, em 80% dos processos, a vítima apenas procurou o amparo jurídico após ter sido demitida ou ter peça de demissão, enquanto em 20% o autor ainda permanecia com o contrato de emprego ativo. E isso, ao meu ver, justamente pelo medo de perder o emprego ou de retaliação pelo assediador, já que nessas demandas não apenas envolve dano psicológico ou físico, mas também patrimonial. Então, a vítima ela pode perder sua rede de uma hora para outra e não vai ter mais como sustentar sua família. E nesse momento aqui eu decidi fazer uma tabela para deixar bem comprovado que nos processos escolhidos, em todos, a mulher ela estava em cargo inferior ao homem assediador, em conformidade com aqueles conceitos que eu tinha trazido no começo. E por fim, aqui nesse ponto, eu defino a análise crítica do discurso, que de uma forma bem resumida, ela contribui para o exame das questões sociais, a fim de desnaturalizar justamente essas crenças que dão suporte às estruturas de dominação, como o patriarcado perpetuado por séculos. Então, o seu objetivo não se trata tão somente da linguagem, da língua, mas o que há por trás dela e o que é veiculado por ela, que no caso são as relações de poder, a institucionalização de identidades sociais, os processos de inconsciência ideológica. Então, diante da contextualização e da análise dos processos selecionados, se remete ao ponto central do trabalho, que é esse discurso jurídico proferido pelo magistrado, parte de que local discursivo. E aí, a partir do momento que a análise crítica estabelece a relação entre a língua, o sujeito que a fala e as situações em que reproduz o dizer,
Ao se investigar o recorte da pesquisa com base em análise crítica, foi possível chegar na conclusão de que, por meio do discurso jurídico, o magistrado, durante a feitura da sentença, ele deixa transparecer toda essa construção da representação discursiva da mulher pelos modos patriarcais, porque o magistrado ele não está em um tubo de ensaio, isolado da sociedade. Mesmo que ele deva seguir o redigido em lei e ser imparcial como preza o princípio da imparcialidade, o seu discurso ele veicula os elementos ideológicos armazenados em si, que não deveriam fazer parte durante o exercício de sua função, porque essa dinâmica acaba criando um descompasso entre os princípios fundamentais e o judiciário brasileiro quanto à violência de gênero. E isso acaba revitimizando a mulher e fazendo isso, o magistrado, enquanto um agente do poder judiciário, acaba por exercer a violência institucional. E é isso, eu espero que tenham gostado e eu agradeço pela atenção.